Boa tarde, minhas amadas. Eu queria que você já começasse olhando para essa irmã do seu lado, dizendo para ela o seguinte: para aquele que crê no poder do sangue de Jesus, nada é impossível. Podemos nos sentar um pouco? Eu não sei como você chegou aqui. Tem impossíveis na sua vida? Tem lutas? Então diga comigo: ô glória! Porque se tem dificuldades, se tem impossíveis, se tem lutas, você tem uma grande oportunidade de ver milagres. Minhas amadas, está aqui diante de vocês uma mulher que já passou por vários momentos onde deveria ter morrido. Essa que vos fala só está aqui pela graça e pelo poder do sangue de Jesus. A morte me ronda há muitos anos, mas para aquele que crê no poder do sangue de Jesus, se eu estou aqui é para dizer para você: não existe impossíveis que Deus não possa realizar. Eu vim neste dia, amada, cheguei e já vou embora. Eu só vim aqui essa horinha para dizer para você: não importa a dificuldade que você esteja passando, não importa, o teu Deus é um Deus poderosíssimo. O tema da minha pregação é descobrir Deus em minha história. Eu conheci a Deus em um momento muito difícil, e a cada momento mais difícil eu o conheço mais. Por isso que eu digo: não tenha medo das dificuldades, porque nelas você conhece poderosamente o teu Deus. Com 12 anos de idade eu tentei suicídio. Com 13 anos de idade eu tentei mais 2 vezes. O que uma criança de 12, 13 anos de idade, a gente poderia olhar e dizer assim: qual é o problema que essa criança tem? E já pensar em morte. Com 16 anos, eu tive vários tumores nas glândulas lacrimais. Com 17 anos eu tive um tumor de ovário, e em 4 dias eu tive que retirar ovários e trompas. Com 18 anos eu tive endometriose. Com 19, 3 tumores de intestino. E aos 20 anos, fui diagnosticada com uma doença incurável chamada lúpus sistêmico e fibromialgia. Você está entendendo que havia um plano de morte muito certo para a minha vida, sim ou não? E é por isso que em todo lugar que eu piso, hoje, Deus libera uma graça de cura. Eu não visito, eu não prego, eu não vou a nenhum lugar, se não for para revogar a morte de alguém. Minhas amadas, eu tenho absoluta certeza no que eu estou dizendo. Deus me dá graça de chegar antes que alguém cometa um suicídio sempre. Deus me dá graça de chegar a lugares para revogar sentenças de morte.
Porque o plano de morte era certo, mas a morte planejada para a minha vida foi derrotada pelo sangue do Cordeiro. E aonde eu passo, eu só tenho uma coisa a dizer a você: o sangue de Jesus tem poder de transformar toda a tua história. O que eu gostaria que você visualizasse nessa hora, nessa pequena hora que nós temos para pregar e rezar? Deus, Ele quer passear na sua história. Ninguém adoece à toa, seja por uma depressão, seja por uma enfermidade física. Eu sou terapeuta sistêmica familiar, tenho formação em psicossomática, quer dizer, doenças somatizadas no corpo, e neurociências. E eu posso dizer para você uma coisa com toda tranquilidade e certeza: todas as tuas enfermidades físicas, elas estão intimamente ligadas com a tua história de vida. Todas as tuas doenças emocionais, elas estão intimamente ligadas com a tua história de vida. E eu glorifiquei a Deus por esse momento que tivemos agora, porque você já experimentou o quanto você é amada por Deus, sim ou não? Filha, você é amada por Deus. Ele te ama loucamente, e Ele deseja passar na tua história e te libertar das suas feridas, te libertar de seus traumas. E Ele pode fazer isso. Ele pode. Ele deseja ir com você profundo. A partir de todas essas enfermidades, quando o lúpus chegou, eu dizia para Deus: Senhor, quando eu tinha 12 anos eu queria morrer, agora eu não quero mais. Agora que a minha vida é toda tua, já sou entregue a Ti, já estou pregando em todo canto do Brasil, mas eu vou morrer agora, no melhor momento da minha vida. E eu entendi, Deus queria algo. Aquela doença tinha um recado para me dar. Toda enfermidade tem um recado para te dar. Ela quer dizer algo para você. Quantas coisas a gente não escuta que estão acontecendo aqui dentro. Quantas coisas a gente vai passando na vida e a gente vai escondendo e guardando dentro de um baú. Sim ou não? Quantas pessoas já me disseram: Raquel, o meu passado está trancado, e eu joguei a chave fora e nem sei onde ela está. Filha, vai achar essa chave. Porque quando você ignora o teu passado, você já está matando o teu presente e o teu futuro. A tua história, ela faz parte. Tudo faz parte. E Deus adora trabalhar com tudo que nós temos. E com tudo o que nós passamos. Eu precisei voltar e entender o que é que estava acontecendo, por que tantos ataques de morte. Eu pedi a todas as pessoas que rezassem por mim, que elas rezassem pedindo a Deus a graça de eu entender o momento, não pedir a cura em nenhum momento, mas que Deus me desse a graça de entender o que era esse momento, aonde eu preciso ir. Quais as raízes feridas da minha história? Filha, não tem cura se não mexe nas feridas. Não tem como. Tinha uma moça que um dia veio dizer: Raquel, eu queria fazer tratamento com você. Eu disse: sim, filha, o que é que você precisa? Ela disse: eu queria fazer um tratamento para emagrecer. Eu falei: isso aí é com o médico. Não, mas eu queria uma terapia para emagrecer. E aquela moça me chamava muita atenção, porque todo retiro que eu pregava, a nossa comunidade, nós temos muitos retiros de cura, nós fazemos todo esse tratamento integrativo, espiritual, terapêutico, físico. E todos os retiros que essa jovem chegava,
ela chegava às 8 horas da manhã, tão maquiada. Parecia que estava indo para uma festa das 11 da noite. E na hora que a gente dizia assim, agora fecha o olho para rezar, aí que ela abria. Não tem aquela pessoa que arregala o olho quando você diz fecha? Era ela. A minha sensação é que era aquela moça não gostava do retiro. Mas quando ela veio me pedir tratamento, eu disse, uai, tem alguma coisa errada? Acho que ela está gostando. E eu disse, eu vou aceitar o desafio. Bora fazer esse tratamento aí para emagrecer. Comecei a terapia com ela. E eu perguntei para ela, me conta um pouquinho da tua história. Fala do teu pai. Ela disse, não, vamos falar de outro assunto. Eu disse, não, eu quero falar do teu pai. Ela disse, Raquel, seja legal. Vamos falar de outro assunto. Eu digo, bom, a terapeuta aqui sou eu ou é você? Então vamos falar do teu pai. Ela começou a falar do pai, os olhos encheram d'água. Ela começou a rir e disse, eu vou ter que te contar um segredo. Sabe por que eu vou toda maquiada para os retiros do Água Viva? E aí eu ri também, disse, sempre quis saber. Sempre quis saber. Ela me disse, é porque na hora que vocês começam aquelas orações lá, e que me dá vontade de chorar, eu lembro que estou maquiada e não choro. Me ajuda, olha para essa irmã do lado e diga, deixa Deus tocar a sua história. Coragem, filha. Só tem cura se mexer na ferida. Ela teve então coragem de falar sobre a história ferida do pai dela. E quando ela foi falando da história ferida do pai, o pai e a mãe se mudaram para os Estados Unidos e deixaram ela com 15 anos de idade, cuidando da irmã de 12, tendo que cuidar da casa, cuidar das comidas, pagar as contas que eles mandavam dinheiro, enfim, toda uma história. E aquela jovem conseguiu, dentro do processo de cura, dizer para os pais que ela não dava conta e que eles precisavam voltar. Quando aquela menina teve coragem de falar, o pai assustou tanto porque ela não falava, mas ela teve coragem de enfrentá-lo com muita sabedoria e humildade e dizer, eu não dou conta, eu não estou dando conta. Quantas vezes você não tem ou não teve condições de dizer, eu não dou conta? Porque você acha que tem que dar conta de todas as coisas. Quantos aqui na infância assumiram responsabilidades tão pesadas e estão pagando um preço alto hoje? Porque assumiram o que não davam conta na época. Aquela menina com muito custo disse para o pai, eu não dou conta. O pai e a mãe voltaram correndo. Ela fez um momento de reconciliação muito forte com ele. Na primeira semana, ela teve coragem de dizer tudo, rezaram juntos. No final de 15 dias, ele teve um infarto e morreu. Aquela menina me disse, Raquel, eu jamais seria quem eu sou, se eu não tivesse tido a coragem de enfrentar a minha história. Obrigada por ter me ajudado a derramar as lágrimas que eu não conseguia e a resolver coisas do passado que não estavam resolvidas. Podia ter sido tarde demais. Minha irmã, Deus quer tratar a nossa história, mas Ele precisa ir profundo. Quando os médicos disseram para mim que eu estava com uma doença incurável, eu não sei se você já passou por isso, ou se você já viu alguém que você ama passar por isso. É estranho. É estranho você escutar alguém dizer, você está com uma doença incurável. Eu tinha apenas 21 anos de idade. Eu estava começando
ali, amadas, eu fui perdendo os movimentos. Eu não conseguia mais segurar uma escova de dente, um pente de cabelo. Comecei a perder visão, perder a audição. Um dia eu mexia a mão, um dia eu não mexia. Um dia eu mexia o pescoço, outro dia não mexia. Um dia eu mexia a perna, outro dia eu não mexia. Fui tendo inúmeras contraturas musculares. Comecei a ter problemas de estômago, intestino, fígado, baço, pulmão. Cada dia que eu ia ao médico, era algo que estava sendo tomado. Cheguei a fazer uso de cadeira de rodas. E quando cheguei na médica, ela me disse: Raquel, já temos quase certeza qual a doença que você tem. Pensa, você perdendo todos os movimentos, perdendo a vida, e ainda ninguém sabe dizer ao certo o que você tem. E ela me disse uma frase que eu jamais vou esquecer: para fechar o diagnóstico, você vai ter que piorar um pouquinho mais. Eu olhei e disse: ainda tem como piorar isso? Começaram então a vir as feridas. A minha boca foi se enchendo de feridas, o meu nariz foi se enchendo de feridas, o corpo foi sendo feridas do pé ao pescoço. Eu não tive nenhuma ferida no rosto. São chamadas vasculites. São feridas que vão abrindo as veias, vão estourando como feridas. Vieram as convulsões, começaram a se tornar muito intensas. As hemorragias. Eu já estava fazendo uso de 44 comprimidos por dia, morfina de 4 em 4 horas. Eu já havia feito todo o tratamento de pulsoterapia. E nada, só piorava. Até que os médicos chamaram os meus irmãos de comunidade e disseram: preparem tudo, porque em uma dessas hemorragias, dessas convulsões, ela pode não voltar mais. Então tudo que vocês têm que perguntar, perguntem agora. Minhas amadas, uma dessas hemorragias, eu fui sendo levada para o hospital, chegamos às pressas, as enfermeiras foram correndo, e elas conversavam entre si, eu deitada na maca. Uma perguntou para a outra: o que essa jovem tem? A outra respondeu: é lúpus. A moça disse: meu Deus, mais uma. Ontem morreu uma de 17, hoje uma de 19, agora essa. Eu não sei se você é enfermeira, mas se for, não faz isso não, tá? A pessoa está ruim, mas ainda não está morta. Fica a dica. Naquele dia, eu tive a certeza que eu ia morrer. Ali foi a hora que eu me dei conta que a morte estava mais perto do que eu imaginava. Porque você sabe, mas parece que você não se dá conta. E ali nós fomos e fizemos de verdade um momento de despedida. Um dos momentos mais difíceis da minha vida foi me despedir. Quando todos estavam ao redor de mim, estávamos ali fazendo esse momento, cada um falava, eu não consegui falar muita coisa, só chorava. Pedi somente que eles saíssem e me deixassem no quarto sozinha. E esse foi o momento mais decisivo da minha história. E é esse momento que eu gostaria que você vivesse aqui agora. Se hoje fosse o último dia da sua vida, você deixaria Deus mexer nas suas dores mais profundas? Eu tenho certeza que sim. Infelizmente, como não é o último dia da nossa vida, a gente não deixa Deus mexer e vai empurrando com a barriga. Claro, porque mexer na nossa história dói.
Mas eu quero te dizer, o que me levou a ser terapeuta, no meio de tudo isso, foi simplesmente para provar, e a minha tese foi exatamente essa, contra toda a psicologia, aonde a terapia para, Deus continua. A terapia, meu amado, minha amada, ela pode te ajudar muito, mas só Deus pode te refazer. Só Deus pode visitar lugares profundos que você jamais imagina. Ele pode. Ele pode. Mas a gente precisa dar a Ele esse acesso. Nessa hora eu comecei a chorar muito. Puxei a minha Bíblia, com muita dificuldade, porque eu já não conseguia ter esse movimento. E com muita dificuldade eu puxei a Bíblia, joguei sobre o meu peito. E quando eu olhei, não tem aquilo por coincidência? Coincidência? A palavra de 2 Pedro: por suas chagas fomos curados. Naquele momento eu pensei, será que Deus quer me curar? E me lembrei de uma frase de um médico que eu odiei. No meio de todo esse processo, eu fui a um cardiologista, porque eu fui em tudo que é tipo de médico. E um dos cardiologistas, quando estava me atendendo, ele disse assim: nossa, parece que eu estou vendo Madre Teresa aqui na minha frente. Aí eu ri e disse, imagina. Tem aquela coisa que você diz, não, imagina, onde já se viu. Ele disse, a diferença é que Madre Teresa morreu velha, e você, uma egoísta, já quer morrer agora. A minha risada morreu, né? E eu disse, eu não quero morrer. Ele disse, quer sim. Por que você quer morrer? Eu disse, eu não quero morrer. Ele disse, quer? Você não vai a um médico para ouvir isso. Eu fiquei com tanta raiva, que eu me levantei e fui embora. Mas eu briguei com esse médico na minha mente, durante meses. Mas essa frase não saía daqui. Existem muitas coisas inconscientes, meu amado, minha amada, que estão regendo você. Quantas frases inconscientes, quantas coisas impregnadas em nós, que estão escondidas no porão da nossa história. E um dia eu disse para Deus, e nessa hora, nesse dia, diante dessa palavra, eu comecei a suplicar ao Senhor perdão. E comecei a chorar e cair no chão da minha cama. Do lado ficava uma mesinha com tudo meu de oração. A minha cruz, minha Bíblia, meu terço. Eu caí no chão e chorava pedindo a Jesus misericórdia, porque eu não queria morrer. Mas a frase daquele médico era forte na minha mente. Ah, minhas amadas, Deus passou um filme da minha história. E eu comecei a lembrar que com 12 anos eu quis sim morrer. Com 13 anos eu quis sim morrer. E eu tive várias enfermidades que falavam alguma coisa para mim. Eu comecei a me lembrar de fatos e momentos da minha história que eu tinha apagado. Eu comecei a me lembrar de momentos com os meus pais que eu tinha apagado. Deus fez um profundo mergulho de cura comigo. Trago um para você, para que você perceba que não precisam ser coisas grandes, bastam pequenas coisas. Quando a minha mãe estava grávida de mim, com 4 meses de gestação, meu irmão morreu. Meu irmão tinha 19 anos, ele teve uma morte súbita. A minha mãe, dos meus 4 meses de gravidez, até os meus 2 anos de idade, a minha mãe dizia
eu que tinha que ter morrido. Só que a minha mãe, ela fez o favor de depois apagar essa história. A minha mãe apagou completamente a história. Ela não me contou a história. Minha mãe fugiu do passado dela. Quando eu comecei a tentar me matar, eu olhava para minha família e eu não via o porquê. Porque os meus pais eram maravilhosos, eu não tinha sofrido nada dentro de casa. Nada tão grande que justificasse. Mas era essa voz marcada dentro de mim. Filho, filha, você sabia que a tua gestação, desde o ventre da tua mãe, a tua história está começando. Tua história não começou depois que você nasceu. Tua história começa desde o ventre da tua mãe. Desde ali já tem um gravadorzinho no REC, gravando tudo. E eu fui gravando essas frases, a dor da minha mãe, absorvendo todo esse desejo de morte que eu não sabia explicar. Eu escrevi esse livro, Aprenda a Lutar, que é um itinerário de cura. E eu tive que pedir autorização para minha família para escrever esse livro. Porque para fazer um itinerário de cura, eu teria que falar da história da nossa família. Porque todas as vezes que eu falava do suicídio, meu pai e minha mãe quase morriam. Porque eles diziam, imagina, devem pensar que nós somos horríveis. E eu disse, mãe, eu não só prego, agora eu quero escrever um livro, porque tem uma pessoa que fica atrás de mim, escreve o livro, escreve sua história, escreve o livro. E eu disse, eu preciso escrever. Porque podem existir inúmeras pessoas que, como eu, estavam com uma depressão infantil e estão até hoje em depressão e não conseguem achar o porquê. Tristezas profundas na alma e não conseguem entender o porquê. Eu preciso escrever e começar um itinerário desde a gestação até a vida adulta, repassando a nossa história, porque Deus quer nos curar, Ele quer nos libertar. Amadas, a história começou aí, Deus me curando. Depois a segunda cena que Ele me mostrou fortemente, perceba que não é nada grandioso, o Senhor me mostrou uma cena, a minha mãe, como eu fui aquela que marcou a morte do meu irmão, eu não entendia por que a minha mãe tinha um tratamento diferente comigo. Eu só fui entender isso depois que eu conheci Deus, depois que eu comecei cura interior, porque eu fui trazendo cura para minha casa e para minha mãe depois. A minha mãe acabava tendo muita dificuldade comigo sem muitos motivos. E um dia, eu criança, com 7 anos de idade, olhei para ela e disse, mãe, você prefere a Andréia, minha irmã do meio. Já sentiu isso? Não sei se na sua casa tem aquele que é o preferido. Tem? Quem diz que não é porque você é o preferido, tá? Fique tranquilo. Eu caí na besteira de dizer para minha mãe, você prefere a Andréia. Porque eu vi um tratamento diferenciado. Mas eu não entendia. Não que ela não me amasse, eu só não entendia. No fundo da minha alma, minhas amadas, eu esperava que a minha mãe abrisse o braço, se abaixasse e dissesse, ai minha filha, mamãe te ama, e me pegasse no colo e me enchesse de beijos. Ela olhou para mim e disse, corre. Eu não entendi, até que ela pegou uma cadeira e levantou.
Quando ela levantou a cadeira, eu entendi o que era corre. Mas eu corri. Aquela cadeira voou. E eu jamais imaginava que ela pudesse fazer aquilo. A minha mãe me pegou e me bateu tanto. Me arrastou até o banheiro, banheiro da sala. E ela disse uma frase que me marcou profundamente. Nunca mais você abra essa tua boca. Nunca mais. Se você abrir essa tua boca, eu te quebro os dentes. Me trancou dentro do banheiro. E ali eu fiquei. O que você acha que uma criança vai entender de um movimento desse? Eu a partir daí comecei a parar de dizer o que eu sentia. Eu não falava mais o que eu pensava. Para qualquer pessoa que me perguntasse, tudo bem? Tudo. Eu não posso falar. Eu não posso nem sentir. Quando você começa a guardar os seus sentimentos, quando você começa a parar de falar do que você sente, você começa a adoecer. Naquele momento ficou claro para mim, eu sou o erro dessa casa. Preciso morrer. Amadas, quando eu entendi, ali, anos luz depois, frase simples da minha mãe, engole o choro. Mas ela estava me batendo. Como assim engole o choro? Significa ignore sua dor. Não fale, não sinta, não mostre. Seja quase uma Frozen. Crie um castelo de cristal, congele teus sentimentos. Quantas pessoas passando por um luto, mas trazem dentro de si, eu tenho que ser forte, eu tenho que dar conta, e você está até hoje sem chorar o luto, você está até hoje sem chorar a perda. Quantas pessoas que eu atendo hoje, com um desejo profundo de morte, porque estão trazendo lutos de 10 anos atrás. Por quê? Porque chorar é fraqueza, porque eu não posso falar. Quantas coisas você não foi falando ao longo da sua vida, e são doenças no seu corpo hoje. Nenhuma depressão chega de uma hora para outra. Se essa depressão bateu na tua porta, filha, é alguma coisa dentro. A depressão, ela nada mais é do que implodir por dentro. Tem palavras aqui que não saíram. Tem sentimentos aqui que foram ignorados. Só que sentimento não desce na descarga. Sentimento é enterrado vivo. E ele continua a agir. Ele está agindo aí dentro de você. Você está entendendo, sim ou não? Se eu não deixasse Deus visitar ponto a ponto da minha história, e aqui não dá tempo da gente contar todos os detalhes, tanto é que são 2 livros para contar esse testemunho. Esse eu conto o testemunho do milagre, e esse como o milagre se deu passo a passo. Você tem que levar os 2, tá certo? Porque senão o efeito não acontece, porque tem gente que acha que a cura de Deus é um milagre, Ele vem e faz e ponto, e a gente não precisa fazer nada. Não, amado, tem que abrir, tem que deixar Ele tocar. Somente depois que eu fui chorando fase a fase da minha vida, Deus me deu uma imagem fortíssima, gotas do sangue de Jesus, pingando da cruz. Aquelas gotas de sangue iam escorrendo da cruz e formando como uma poça de sangue nos meus pés. E ali, eu fui me sentindo banhada. Jesus, lava toda a minha história com teu sangue. Jesus, cura
toda a minha história com o teu sangue. Jesus, liberta-me pelo teu sangue redentor. Jesus, lava-me com teu sangue. E ali eu fui chorando, clamando, pedindo ao Senhor que me tocasse. Eram gotas caindo sobre a minha história. Amadas, quem é mãe aqui vai entender. Eu chorei tanto que eu dormi no chão. Tem quando criança chora, 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 depois dorme de tanto que chorou. Eu dormi. Só que eu não conseguia mais andar sem que alguém me segurasse. Eu jamais iria levantar daquele chão se alguém não me encontrasse caída naquele chão. Em um dos momentos da enfermidade, eu desmaiei no banheiro, num outro momento antes. No meio da madrugada, quem me salvou foi meu cachorro. Ele que viu que eu estava desmaiada, esmurrou a porta das meninas da comunidade, foi mordendo o dedo, levou elas até lá ao banheiro. Se não fosse aquilo, eu estaria morta. Eu não conseguia fazer nada mais. Não conseguia levantar, escovar dente, escovar cabelo, comer, andar, sem que alguém me levantasse. Mas depois dessa oração, dormi. Quando eu acordei, pensa só, eu estava caída de bruços. Minha gente, se eu fizer esse movimento aqui agora, pode ser que agora eu não levante tão bonito. Tem? Eu estava caída de bruços. Eu me levantei, fui até a porta. Antigamente não tinha aquelas portas de maçaneta redondinha, que ainda tinha aquele creque. Eu não fazia esse movimento de jeito nenhum. Eu abri a porta. Elas ainda estavam todas no corredor chorando. Porque tínhamos acabado de viver uma despedida. Está entendendo o contexto, sim ou não? Para elas acabaram de viver uma despedida e estavam chorando no corredor. E eu tinha vivido esse mundo espiritual aqui, que só eu. Eu abri a porta, olhei para elas e disse: eu estou com fome. Alguém pode pegar alguma coisa para eu comer? Elas ficaram todas estataladas, paradas, olhando para a minha cara. E falei: gente, alguém pode pegar alguma coisa para eu comer? Estou com fome. Elas continuaram paradas. Alguém? Aí uma delas veio andando na minha direção e disse: o que aconteceu? Eu falei: nada, estou com fome. Eu não tinha me dado conta. Raquel, o que aconteceu? Quando ela me perguntou pela segunda vez, e a cara que elas estavam fazendo, eu mexi as minhas mãos, eu não sentia dor. Amadas, você não tem noção o que é 4 anos de dor. O que é você estar de morfina de 4 em 4 horas e mesmo assim sentindo dor, tramadol, inúmeros relaxantes musculares. Eu não sentia dor. Eu levantei os braços, eu não sentia dor. Eu me abaixei e levantei, eu não sentia dor. Eu olhei para ela e disse: eu acho que o sangue de Jesus me curou. Eu não estou sentindo dor. E aí elas: como assim? Eu digo: o sangue de Jesus me curou. O sangue de Jesus me curou. E comecei a pular igual uma louca. O sangue de Jesus me curou. Eu estou curada. E uma delas olhou e disse: vamos ligar para a médica. Eu digo: não, aí a médica não. Não, médica não. Porque 4 anos doente. O lúpus, ele era muito violento. Horas você estava boa, horas você estava péssima, horas você está morrendo, daqui a pouco você está médio. Era muito esquisito. Vamos esperar. Mas eu nunca tinha estado como eu estava. No dia seguinte, imagina, na hora que eu abri o olho, já tinha 4 olhando para mim. Como é que você está? Estou bem.
2 dias. Estou ótima. 3 dias. 4, 5, 7 dias. Eu falei, vamos ligar para a médica. Vamos ligar para a médica, aconteceu alguma coisa, eu estou curada. Quando eu cheguei no consultório, quando ela já me viu, toda faceira andando, eu estava enorme, eu fiquei muito deformada, muito deformada. As pessoas não me reconheciam na rua. Mas o jeito que eu já estava andando, ela me perguntou, o que aconteceu? Eu disse, senta que eu vou te contar. A minha médica não era cristã. Eu comecei a dizer para ela, eu disse, doutora, eu estou curada. Ela disse, não filha, lúpus entra em remissão. Eu falei, não, eu sei, mas assim ó, eu caí ruim, levantei boa. Remissão acontece assim, 30 minutos, caí ruim, levantei boinha. Hoje eu estou de óculos, porque minha gente, a idade agora chegou, né? Mas, falei, eu estou enxergando super bem. Não tenho dor alguma. Estou comendo normal. As feridas estão secando. Faça os exames. Peça de novo. Ela disse, Raquel, isso não existe. Tem como. Uma vez com lúpus, sempre com lúpus. Peça os exames. E com muita insistência ela disse, olha, eu vou pedir, sabe por quê? Só porque desde o dia que você apontou nessa porta, eu vi uma luz diferente em você, então eu vou pedir. Mas saiba que você está em remissão. Apesar desse negócio aí ter sido meio estranho mesmo. Amadas, eu fiz todos os exames novamente. Biópsias. Eu tenho cortes no pé, na canela, na mão, na boca, no olho, estômago, intestino. Fiz biópsia de quase o corpo todo. Trocentos litros de sangue para tanto exame. Densitometria, ciclotal, tudo que é tipo de máquina que eu nunca tinha visto na vida. Quando ela foi olhando, ela disse, olha, está estranho mesmo isso aqui. Porque por esses exames, eu não consigo dizer nem que você teve lúpus. Quem dirá que você está em remissão? Ah, minha amada, você está entendendo sim ou não? O teu Deus é poderoso. Oh, glória! Ele faz coisas extraordinárias. Desde esse dia, ela me disse, não testemunhe. Vamos esperar por 7 anos. Por 7 anos eu não pude falar. Por orientação médica. Mas as pessoas que me viam na rua, elas diziam, o que aconteceu? Tô ótima. O que aconteceu? Eu falei, eu comecei a rezar o sangue de Jesus. E as pessoas começaram a dizer, mas o que você rezou? Eu falei, olha, eu comecei a pedir a Jesus que visitasse a minha história. Assim, ó, simples. Nas horas das crises, eu começava a dizer, Jesus, lava-me com teu sangue. 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 Eu comecei a contemplar a cruz de Cristo. E cada frase de Jesus na cruz, cada frase de Jesus na cruz se tornou para mim oração. Eu não conseguia, algumas pessoas me perguntam, por que o terço do sangue, o terço da vitória não tem Pai Nosso e Ave Maria? Eu falei, porque uma pessoa doente, dopada de remédio, não consegue rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria, porque você não lembra o que vem depois. Só quem passa sabe. Eu só conseguia rezar pequenas jaculatórias.
Eu falava, Pai nosso que estás no céu, eu não sabia o que vinha depois. Não conseguia me lembrar. Então começou a se tornar a minha única oração, estas jaculatórias. Que depois um santo bispo me disse, transforme isso em um terço e ensine o povo a rezar. Quando a minha médica, então, depois de 7 anos, me deu atestado de cura, nunca mais eu parei de dizer, o sangue de Jesus tem poder e é perpétuo sobre nós. Nós começamos então a espalhar para o Brasil, para o mundo, esse terço, que hoje são mais de 1000 terços confeccionados por mês, há mais de 5 anos, por mês, e que são enviados para vários lugares do mundo. Minha amada, eu gostaria de nesse momento pedir que o sangue de Jesus visitasse a sua história, se você quiser. Eu gostaria de pedir que o sangue de Jesus realizasse uma obra poderosa na sua vida. Porque o sangue de Jesus tem poder. É um sangue de vida, é um alimento. Este sangue poderoso, ele lava toda a história. Não existe nada mais poderoso, ao qual eu sou tão apaixonada. O sangue de Jesus lava, ele limpa até as suas células. O sangue de Jesus penetra a nossa história. O sangue de Jesus perdoa os nossos pecados. O sangue de Jesus refaz, reconcilia, restaura, ressuscita. Se o mundo entendesse o que é clamar o sangue de Jesus, nós estaríamos vendo muitos impossíveis acontecer. Porque Deus há de se manifestar pelo poder do seu sangue. Ele há de se manifestar pelo poder do seu sangue.